Olá, você tem ideia do que é necessário para que um sistema de emergência funcione? Normalmente a gente fica preso nos vídeos e nas ações que a gente vê de atendimento à emergência, fica preso bastante na questão dos protocolos, dos treinamentos, da execução, da prática, das manobras. E é óbvio, isso é fundamental, isso é a base do nosso atendimento e isso não se discute. Mas eu queria trazer para vocês, começar a discutir com vocês, algumas outras vertentes que normalmente não são discutidas dentro da emergência por conta do próprio tempo que a gente tem, tanto na internet quanto pessoalmente. Os cursos são voltados para isso, e a gente acaba não olhando para a gestão dos sistemas de emergência. E isso é fundamental para que tudo funcione. Não adianta eu ter o melhor sistema de emergência com o indivíduo mais treinado do mundo se eu não consigo fazer esse indivíduo chegar até o paciente que está necessitando do atendimento. Não adianta eu ter o melhor equipamento de atendimento, o melhor sistema de rodagem, a melhor ambulância, o melhor helicóptero para levar essa equipe até o local, fazer o deslocamento até o local, se o indivíduo que está lá dentro não está bem treinado para executar o que é necessário para salvar a vida do nosso paciente. Também não adianta eu ter tudo isso e eu ter uma base colocada num local que não é estratégico, que fica completamente fora de uma área em que eu vou dar um bom tempo-resposta para o meu atendimento, e isso vai fazer com que eu chegue mais tarde, chegue atrasado, pegue o pior trânsito, enfim. Tudo isso influi no atendimento. E a ideia deste pequeno encontro aqui hoje é a gente começar a abrir a mente para isso, e depois nós vamos discorrendo sobre assunto por assunto que a gente abrir aqui hoje. Eu queria chamar a atenção de vocês para esses temas, porque um dos grandes entraves dentro do nosso sistema de saúde, talvez eu diria um dos maiores, é a gestão. E isso em todas as áreas, não só na emergência. A gente tem dinheiro que é mal aplicado, a gente tem gestores mal preparados, a gente tem ações políticas indevidas dentro do sistema de saúde que acabam por atrapalhar o andamento protocolar do sistema. A gente tem falta de estrutura dentro do próprio sistema relacionado à falta de gestão. A gente tem profissionais que de fato não deveriam estar dentro do sistema, profissionais que não são adaptados, profissionais que não têm perfil, profissionais que já não produzem o quanto deveriam dentro do sistema, que não deveriam estar lá. A gente tem uma série de fatores que estão dentro do sistema e que está dentro desse aglomerado chamado gestão. Hoje eu queria apenas colocar a ponta do iceberg para vocês, olhando para o sistema de emergência, seja ele pré-hospitalar, seja ele intra-hospitalar. Porque a gente tem essas duas vertentes também dentro da emergência, né? A questão intra-hospitalar, que ela tem as suas próprias
os seus próprios andamentos dentro do sistema intra-hospitalar, e com todos os seus desdobramentos. E nós temos o sistema pré-hospitalar também com todos os seus desdobramentos. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui. Eu fiz algumas anotações aqui para eu não me esquecer. Mas uma primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que dentro do nosso sistema de emergência, apesar de, na política de emergência, ela apontar nessa direção, algo que nós pouco trabalhamos é a questão da promoção e prevenção dentro da emergência. O SAMU, principalmente, que é o sistema público mais disseminado, não trabalha tanto com a questão de prevenção. O Corpo de Bombeiros, eles têm uma atuação um pouco mais forte nisso, eles têm algumas coisas mais bem estabelecidas na questão de promoção e prevenção, eles trabalham com outras questões também, que não só o atendimento de rua ou dentro das casas. Então eles têm um olhar diferente para essa questão da promoção e da prevenção, da promoção à saúde e da prevenção de acidentes e incidentes. E é algo que nós deveríamos trabalhar fortemente. A emergência, seja ela pré ou intra-hospitalar, ela é um termômetro da saúde local. Quando eu começo a ter muitos acidentes em um local, eu tenho que identificar o problema e agir sobre o problema para que aquele acidente não aconteça mais. É muito acidente de moto, eu intervenho naquilo. É muito problema em uma rua determinada, seja pelo trânsito, seja pela violência, é preciso agir em cima daquilo. Muitas vezes não é o sistema de saúde, enquanto SAMU, enquanto sistema de atendimento que vai agir, mas nós somos o termômetro. Nós temos os números, nós temos os atendimentos. Então, é nosso dever acionar a quem de direito para que aquela situação diminua ou acabe. Né? Situações de muita violência em que corriqueiramente estamos atendendo, situações clínicas, né, que nós encontramos, né, o SAMU atende muita coisa clínica, começa a ter muito infarto, começa a ter muito AVC, isso é sazonal durante o ano, como é que eu posso prevenir isso? A gente tem as questões relacionadas às violências interpessoais, a gente também tem as questões de suicídio, né, que a gente costuma trabalhar isso lá no final do ano, no Setembro Amarelo, né, no segundo semestre, indo para o final do ano, mas isso eu tenho que trabalhar corriqueiramente. Então a prevenção e a promoção de saúde e a vigilância dentro do sistema de emergência, ela é fundamental para os processos de assistência, tanto para que se diminua os agravos, né, quanto para um monitoramento para que eu oferte para a gestão em saúde resolutividade além do atendimento. E isso vai fazer com que também o meu número de atendimento se reduza. A gente não consegue, não existe sistema de saúde no mundo que consiga atender tudo que aparece de uma vez. Então, essa gestão da promoção e da prevenção em saúde, ela é fundamental dentro do sistema, e é algo que a gente tem que pensar. Uma outra coisa também que a gente pensa pouco, e na verdade, né, isso existe, a gente pensa, quem está na gestão acaba pensando mais, mas quem está ali no aprendizado da emergência, ou entrando nesse mundo da emergência, ou fica mais ligado à parte operacional ali da emergência, talvez não pense tanto. Né? Como é o meu sistema de acionamento? Né? Isso muda, porque se eu sou um cidadão, eu tenho o 192 para acionar, o 193 para acionar, né? A Defesa Civil no 199 para acionar, mas
isso também é um problema. Imagine vocês com você envolvido em um acidente, um local que você não conhece, e você não sabe se tem bombeiro, se tem SAMU naquela região, né? Quem você aciona? Você tem que escolher um número, você enquanto usuário tem que pensar no número que você vai ligar para que o meu problema seja resolvido, né? Meu modo de pensar, deveria haver apenas um único número, né, como é em vários países, né? Nos Estados Unidos é o mais comum, né, o mais lembrado, que é o 911. Você liga 911 para tudo, de gatinho na árvore a atentado terrorista, você vai ligar no 911. Você não tem que pensar. Quem tem que pensar é o sistema, em como ele vai atender você. Isso é interessante. Se eu estou dentro de uma empresa, muda completamente. Como é que eu vou acionar o sistema de emergência da empresa que eu trabalho se acontece um incidente perto de mim? Poxa, né, muda completamente o sistema. A gente ainda tem nas rodovias, né, um outro número de acionamento, que cada concessionária tem o seu número, né? Pouca gente sai de casa e anota no seu roteiro de viagem os números de emergência que ele vai encontrar pelo caminho para ele acionar, né? Algumas concessionárias, né, é comum terem os totens de atendimento a cada quilômetro na estrada, mas não são todas no Brasil que têm isso. Então eu tenho que pensar no meu sistema de acionamento. Como é que vai ser acionado o sistema de acionamento? E depois disso, eu tenho que pensar na gestão de informação. Poxa vida, como é que eu vou captar essa informação? Hoje em dia não dá mais para você trabalhar com planilha de Excel para você fazer gestão desse tipo de informação. Existem sistemas hoje específicos para gestão de sistemas de emergência, né? Então tem empresas especializadas nisso, né? A gente pode conversar sobre isso mais adiante, mas existem empresas especializadas em gestão desse sistema de informação, que você consegue tirar isso, saber exatamente os horários que mais acontecem incidentes, com que equipe acontece mais acidente, com que município acontece, que tipo de incidente acontece. Então, essa gestão de informação para o próprio serviço e para a gestão em saúde, ela é fundamental, e ela tem que ser pensada. Outra coisa, disponibilidade de recursos. Quais os recursos que eu tenho? Eu tenho somente suporte básico, nível de SAMU, falando de SAMU. Eu tenho suporte básico e avançado, eu tenho só suporte avançado naquela região, eu tenho corpo de bombeiro, eu tenho viaturas para resgate se acontecer um acidente em que o indivíduo fique preso em ferragens. A minha região tem veículos, tem equipamentos para eu salvar aquele indivíduo lá dentro? Será que tem? Será que ela não vai ter que vir de quilômetros de distância até chegar ali, o indivíduo preso nas ferragens? A gente sabe as complicações que isso tem. Quanto mais tempo o indivíduo fica, maior a chance do indivíduo morrer. Então, o tipo de recurso que eu tenho no local, a logística de recurso que eu tenho no local, ela é fundamental para que o indivíduo, em determinados acidentes e incidentes, seja salvo. Eu tenho uma série de municípios no Brasil hoje que não tem cobertura de SAMU. Não existe cobertura de SAMU, nem de suporte básico do SAMU existe. São profissionais das prefeituras, né, do sistema de saúde das prefeituras, que fazem o atendimento. E uma boa parte das vezes, são profissionais que não recebem o treinamento adequado. É muito comum a gente ver ambulâncias rodando por aí apenas com motorista. Eu moro no interior de São Paulo, e próximo de mim aqui, isso é comum. Ambulâncias andando só
com um motorista. Com um motorista. Não tem nem alguém para dizer, olha, esse cara aqui vai ser um socorrista. Então eu tenho, dentro do meu sistema, deficiências, eu não tenho uma padronização. Na verdade, a padronização existe a nível de política, mas não existe uma fiscalização sobre o poder público para que exista uma efetividade de atendimento. Não há problema em não existir SAMU no município. O que eu preciso ter, de fato, e é o que a política coloca, eu preciso ter um padrão. Ambulância de suporte básico, suporte avançado, ambulância de resgate, com os profissionais e equipamentos disponíveis dentro dessas viaturas. Né? E treinamento adequado, obviamente. Então, a questão da disponibilidade de recursos ela é fundamental. A manutenção dessas viaturas está em dia. Como é que é feita a manutenção dessas viaturas? Tem freio? Não tem freio? Pneu está careca? Tem luz para acender à noite? Giraflex funciona? Sirene funciona? Não foi uma nem duas vezes que eu vi condutores andando pelo acostamento, buzinando para abrir caminho, porque o giroflex não funcionava. E também não funcionava o sistema sonoro. Isso é perigoso para a equipe que está indo e é perigoso para quem está na rua, que não sabe que aquele carro que está vindo desembestado é uma ambulância que está vindo para socorrer alguém. Como é que está? Eu tenho que ter uma gestão. Existe gestão de frota. Né? O Ministério da Saúde hoje, no SAMU, ele vem implantando de ano e meio para cá um sistema de gestão de frotas nacional muito interessante. Muito interessante. Mas existe, as prefeituras também fazem sua gestão de frota. Né? As concessionárias, em geral, têm uma gestão de frota excepcional, porque há uma cobrança do poder público sobre o setor privado. Mas quem cobra o poder público? Quem fiscaliza o poder público para saber que aquela ambulância está em condições de andar? Né? Sem dizer os equipamentos internos que estão lá dentro. Você ter uma ambulância com um motorista só com a maca lá dentro, qual a efetividade disso no final das contas para um paciente grave? Né? Agora, você ter ambulâncias com equipamento adequado, equipe lá dentro, manutenção em dia, muda completamente a maneira, né, a qualidade desse atendimento. Bom, o local de instalação das bases operacionais, poxa vida, né? Quantos lugares não foram feitas, instaladas bases operacionais de atendimento de emergência que estão completamente fora da logística local. Né? Bases em extremos de municípios em que o tempo-resposta, dependendo do local, vai levar uma eternidade. Né? Essas bases têm que estar instaladas em locais estratégicos, com saídas para todos os lados do município ou das rodovias. Né? Não podem ser instaladas em qualquer lugar. A instalação da base tem padrão. Né? Existem locais em que o profissional que trabalha ali não tem espaço para lavar, fazer a higiene de uma prancha de resgate depois do atendimento. Aí fica complicado de se dar uma qualidade de atendimento adequada para o usuário. Né? A emergência, ela independe de classe social. Independe de classe social. Não existe sistema de emergência privado que o indivíduo tem o convênio mais caro, né, lá de São Paulo, né, do Rio de Janeiro, e vai vir uma ambulância. Não, é o sistema público que vai, e não interessa se ele está numa grande cidade como São Paulo, ou ele está no interior, no interior do Nordeste do Brasil, do menor município, lá do interior de Minas. A quem
vai fazer o atendimento inicial é o serviço público, seja ele de SAMU, seja ele uma ambulância do município, seja ele corpo de bombeiros, seja ele uma concessionária quando estiver na estrada. Mas esses locais, né, onde vão ficar as bases, eles devem ser estratégicos, devem ser construídos estrategicamente. O sistema de comunicação, uma das coisas em grandes ocorrências que costumam falhar um pouco é a comunicação, uma das coisas que se treina muito quando se treina ocorrências de grande vulto, é o sistema de comunicação, para que se tenha comunicação e controle. Né? Você ter sistemas de comunicação falhos ou não ter, eu citei como exemplo municípios que têm apenas a ambulância com o motorista, muitas vezes não treinado adequadamente, é que ele não consegue avisar nem que ele está chegando com aquele paciente. Ele não consegue nem avisar. Né? Às vezes você tem equipes também que trabalham nesses municípios, a equipe até é completinha, mas ela não consegue se comunicar com uma central ou com quem vai receber este paciente. Né? Ela não consegue pedir um apoio sem ter que pegar um celular, né, e ter que ligar no meio de uma ocorrência grave ou mandar uma mensagem pedindo a Deus para que alguém veja aquilo e lhe preste assistência. Então o sistema de comunicação é fundamental. Vai usar rádio, existem sistemas que não usam rádio, né, existem consórcios de SAMU no Brasil, que eu tive a oportunidade de visitar, que não usam rádio. Né, usam outros sistemas, muito parecido com o WhatsApp, né, trabalham com tablet, mas equipe treinada a usar aquilo, existe, o sistema é feito para aquilo. O que você vai usar de comunicação, pouco importa, desde que exista um sistema de comunicação efetivo. Particularmente, eu gosto do uso do rádio, né, do HT na mão, do rádio na viatura. Isso agiliza, coordena, né, o sistema de uma maneira mais ágil. Mas existem sistemas que não usam o rádio e funcionam e está tudo certo. Né? Fato é, tem que existir um sistema de comunicação efetivo para que a dinâmica da ocorrência ela aconteça com mais agilidade. Né? A solicitação de apoios, a comunicação da gravidade do paciente, a necessidade de mudança de local, de recepção desse paciente. Não dá para ficar ligando, né, mandando mensagem de WhatsApp, ou não saber para onde vai, ou o indivíduo que está lá no local, né, decidir para onde vai aquele paciente, sem saber como que está a porta que vai receber. De repente a porta que vai receber também está recebendo outros pacientes, está com outras gravidades, e aquilo teria que ser direcionado para outro local. O nível de treinamento, fundamental o nível de treinamento. Nós vemos as pessoas, o usuário ele olha para nós que somos profissionais de saúde, e ele tem fé que nós sabemos tudo. Ele olha para a gente descendo de uma ambulância e ele tem fé que nós sabemos tudo. Tudo. Ele olha alguém de branco na rua, não interessa se é o melhor profissional do mundo ou ele está no primeiro dia do curso dele. As pessoas têm fé que nós sabemos tudo. E nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. Por mais que nós treinemos e tudo mais, obviamente a gente ganha experiência, tem coisas que não vão nos pegar mais no contrapé, mas existem aqueles profissionais que a gente sabe que repetem processos. Faz 20, 30 anos que ele está ali, ele repete processo, não participa de treinamento. O serviço privado
ele tem uma cobrança em cima disso melhor. E existem sistemas públicos também que funcionam muito bem, mas a gente sabe que existem profissionais que, se uma parada cardíaca, cardiorrespiratória chegar às mãos dele, ele não sabe nem por onde começar. Ele não tem ideia de por onde começa. Chegar um trauma, ele não tem ideia nem de por onde começar. Se você falar para ele de X, A, B, C, D, E, ele vai achar que você está errando a sequência do alfabeto. Então, treinamento, capacitação é algo que dentro da gestão de um sistema de emergência, seja pré ou intra-hospitalar, seja dentro de uma empresa, ele é mais do que fundamental. Mais do que fundamental. Emergência não escolhe dia, emergência não escolhe hora, emergência não escolhe se é dia, se é noite, emergência não escolhe se o profissional que está lá ele é habilitado ou não, se a ambulância está funcionando ou não. A emergência vai acontecer. Vai acontecer. O nosso trabalho dentro da emergência, seja pré ou intra-hospitalar, é um trabalho de espera. É um trabalho de espera. Existem dias que nós vamos estar de plantão, muitas vezes. Eu tive de plantão dias chuvosos e noturnos que eu passei a noite toda dentro da minha base e não saí da base. Por quê? Não houve ocorrência em que nós fomos acionados. Eu e minha equipe de suporte básico avançado, não foi uma nem duas noites que a gente passou assim. Às vezes finais de semana, que estão mais tranquilos, dias que são mais tranquilos, ocorre uma ou outra ocorrência. O pessoal que trabalha em concessionária, é comum alguns colegas falar, pô, eu passei esse mês todo, não saí nenhum plantão. Excelente! Excelente! Ninguém morreu, ninguém se acidentou, ninguém precisou afastar do trabalho. Então, o nível de treinamento, independente se eu não sair nenhuma vez ou se eu sair a noite toda, ele tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Uma outra coisa também que envolve, isso vai mais no lado dos recursos humanos, é a mentalidade dos profissionais de emergência. Como eu disse, existem momentos que nós não vamos sair. Nós não vamos sair. Nós vamos basicamente ficar na espera. Ou vamos atender incidentes, acidentes ou ocorrências de muito pouca complexidade. Quantas vezes eu não saía, chegava no local e não era nada. Muitas vezes a gente dispensava o paciente, a gente estava com o médico, no suporte avançado, dispensava o indivíduo no local mesmo, suporte básico, às vezes faz isso, vai pegar o etilista e tudo mais. E o profissional de emergência quer a ocorrência grave, ele quer a parada cardíaca, ele quer o politrauma, ele quer o capotamento, ele quer o múltiplas vítimas. E nós não damos conta de atender tudo isso de uma vez. Se ocorrer qualquer sistema de saúde, de emergência, pré ou intra-hospitalar, se acontecer 3 paradas cardíacas no dia, você não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Seu recurso é finito, finito. O melhor plantão é aquele que você não sai da base. O melhor paciente para ser atendido é aquele que você chega no local, ele fala, tá tudo bem, vou embora para casa. Este é o melhor paciente. E é o meu termômetro. Se eu tenho muita ocorrência grave, algo está errado. Algo está errado. Então, a mentalidade dos profissionais de emergência, da cultura do profissional de emergência, eu falo isso hoje, mas eu também queria muito múltiplas vítimas, eu já quis muito as paradas cardíacas. Mas a gente vai amadurecendo profissionalmente e vai entendendo que não é bem por aí. Quanto na nossa especialidade, quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Existem especialidades que quanto mais,
melhor. Por exemplo, quem trabalha com vacinação, quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Quem trabalha com pediatria na promoção e prevenção, quanto mais crianças estiverem ali para serem atendidas, para ver se está crescendo o tamanho, para ver se o peso está correto, se o desenvolvimento está correto, mais eu previno problemas futuros. Então, quanto mais, melhor. A nossa especialidade, quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Nós trabalhamos com vida e morte, nós trabalhamos com coisas graves, Então, na nossa especialidade, quanto menos ocorrência, melhor. E a última coisa é a organização do meu sistema, né? Que também é algo que não envolve só profissional, né? Envolve ações políticas, ações governamentais, ações dos próprios, de integração dos próprios serviços. Penso que no Brasil nós deveríamos ter, a integração deveria começar com nós termos um número único, né? Isso começaria a organizar melhor o sistema. Existem experiências aí pelo Brasil de números únicos, isso funciona muito bem. A questão do número de centrais de atendimento que nós temos no Brasil, também a gente tem um número gigantesco de centrais de atendimento SAMU, principalmente, e de acionamento de ambulância pelo 192, que não são SAMU, mas são dos municípios, e isso gera uma questão organizacional bastante complexa. Eu tenho região que eu trabalhei aqui, que é a região de Mogi Guaçu, Mojimirim, Estiva, Itapira, aqui no interior de São Paulo. É bem organizado no sentido de integração de sistemas, com bombeiros, SAMU, a questão das concessionárias, né, os serviços de segurança. Existe uma boa integração. Agora, tem lugares que isso não é integrado. Não é integrado não porque os serviços não querem ser integrados, né, mas as coisas simplesmente não acontecem, não existe alguém que pense nisso, né? Então, nosso sistema de emergência precisa se organizar melhor. Existem lugares mais organizados, menos organizados, mas isso deveria vir de cima a baixo, né? Organizando, olha, vamos ter um número único para emergência, vamos ter centrais únicas, né? Centralizadas para SAMU e bombeiros, né? Você pode até separar eventualmente polícia e sistemas de resgate e socorro, né? Mas, enfim, existem várias maneiras de se trabalhar essa organização. A questão dos dados, eu fico pensando como é que fica esses dados numa ocorrência em que SAMU e Corpo de Bombeiros atendem a mesma ocorrência. Como é que fica a qualidade desses dados no final? Eu tenho ali 4 vítimas, o Corpo de Bombeiro atende 2, SAMU atende mais 2, mas foi uma ocorrência só. Ou, né, o Corpo de Bombeiros vai dar o suporte para desencarcerar o indivíduo que está preso lá dentro do carro, e o SAMU atende os pacientes. Né? Essa ocorrência, ela fica lançada para quem? Para o Corpo de Bombeiros ou para o SAMU? Lança para as duas, e eu tenho uma duplicidade de ocorrências, né? Então, a organização do sistema vai fazer com que eu enxergue melhor todo o meu sistema, que eu consiga prestar um atendimento melhor, padronizar ações, né? E isso facilita bastante. Bom, eu queria apenas abrir um pouco os olhos, né, de vocês sobre essas questões relacionadas à gestão.
eu pretendo discutir cada tema desse, vou tentar semanalmente, para a gente ter uma sequência aí desses temas. Já tem muita gente boa falando de emergência, parada cardíaca, politrauma, as emergências intra-hospitalares, pré-hospitalares, tem bastante gente boa falando disso. E eu vou olhar um pouco mais para a questão da gestão. Eu acho que faz bastante sentido para quem está entrando nisso e para quem já está, pensar um pouco mais nisso também. Bom, grande abraço a todos.